Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Pode se sentar, por favor. Eu vou te convidar para abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Hoje a gente começa uma nova jornada de séries da Palavra de Deus aqui. E a gente quer seguir semeando para a eternidade. Esse é o nosso tema do mês, que vai emendar aí com o nosso aniversário. Separe especialmente o último final de semana, sábado e domingo, 29 e 30, a gente vai celebrar 8 anos de jornada aí, 21, e a gente tem muita coisa boa para celebrar ao Senhor, e a gente quer fazer isso juntos. Mateus capítulo 13. Jesus conta a parábola do semeador. É uma sequência de parábolas de Jesus e a gente vai ler aqui em Mateus 13. Olha só o que diz a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se às margens do lago. Qual é o lago? É o lago de Genezaré, que também leva o nome de Mar da Galileia. É um grande lago e toda aquela região é chamada de região da Galileia, onde Jesus viveu. Por isso que se referem a Jesus como Galileu, aquele que vem da Galileia. Era uma região mais afastada do centro, já que o centro, a capital do país, era Jerusalém. Mais ao sul, a Galileia é a região norte. Bom, então ele se assenta às margens do lar, ao redor, e reúne-se uma grande multidão. Jesus já estava ficando famoso, as pessoas estavam indo em busca dele para ouvir os seus ensinos ou até receber uma bênção, um milagre. E aí ele entra no barco para conseguir falar com aquela multidão. E aí a partir do barco onde ele fica, ele usa o barco como se fosse uma plataforma mesmo, um púlpito, e as pessoas ficam ao redor dele na praia, à beira do mar. E aí Jesus começa a falar muitas coisas por parábolas, e ele conta essa, dizendo, olha, um semeador saiu a semear. E enquanto ele semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. E as aves vieram e logo comeram essas sementes. Outra parte das sementes caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo ela brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e se secou. Por quê? Porque não tinha raiz, não tinha sustentação. Outra parte ainda caiu entre espinhos. Cresceu, mas esses espinhos também cresceram e sufocaram a planta principal. Outra parte, por fim, caiu em boa terra, e essa deu uma boa colheita, de modo que produziu 100, 60, 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? E Jesus respondeu, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Pois ao que tem mais, lhe será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por essa razão, eles falam por parábolas, porque vendo, não veem, falando daqueles, da multidão, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível de má vontade. E ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se, e eu os curaria. Mas bem-aventurados os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram.
e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Esse é o caso da semente que cai na beira do caminho. Quando a semente caiu em terreno pedregoso, é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por conta da palavra, logo abandona. E quando a semente caiu entre espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Quando a semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita de 100, de 60 e de 30 vezes mais. Vamos orar de novo? Pai, que essa poderosa palavra do Senhor encontre em nosso coração uma boa terra para dar frutos para sempre e para a eternidade. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Ao ler toda essa parábola, eu tenho a sensação de que não preciso nem pregar. Porque Jesus conta a parábola e Jesus explica a parábola, né? Então, eu reconheço que há textos bíblicos muito difíceis, mas talvez esses estejam entre os mais fáceis. Porque está muito claro, quando Jesus conta a parábola, talvez ainda não esteja tão claro assim. Mas quando ele vai explicando, a gente vê, é isso. É isso. Mas o nosso desafio não é quanto à simplicidade do ensino, ou quanto à compreensão intelectual. Porque julgo que nós somos bastante inteligentes aqui. Aliás, eu tenho um santo orgulho da nossa igreja, das mentes que temos aqui, né? Profissionais, professores, pessoas crescendo e avançando no mundo nesse aspecto. Mas o desafio é que o primeiro campo é o nosso coração. E aí esse é um ponto fundamental. Porque não é só sobre entender, não é sobre saber, é sobre viver, é sobre colocar em prática. É isso ganhar a dimensão dos nossos afetos, do nosso coração, efetivamente. E esse é o centro da parábola. E eu gosto de pensar o campo, porque o campo na Escritura Sagrada, claro, é o campo, é a fazenda, é o sítio, é a terra. Mas o campo, na linguagem evangélica, teológica, é também o campo missionário. A gente usa essa referência, né? O campo missionário. Quando eu converso com missionários, onde você está servindo? Ah, estou servindo na Índia. A Índia é meu campo. A África é meu campo. A Ásia é meu campo. Ah, a Europa é meu campo. E o primeiro dos campos missionários, o primeiro dos campos a precisar, necessitar do Evangelho, é o nosso próprio coração. É aqui dentro que nós precisamos. É aqui dentro que nós precisamos efetivamente nos converter, e é aqui que essa semente da palavra precisa encontrar lugar efetivamente. Jesus está pregando, e é interessante porque essa questão das parábolas de Jesus tem a ver com duas coisas. Tem a ver com um ensino lúdico, porque as parábolas nada mais são do que histórias lúdicas, e a gente sabe que esse lúdico traz em si uma pedagogia, né? Traz em si uma facilidade de compreensão. Essa ludicidade a gente usa o tempo todo para ensinar as crianças, por exemplo. Mas esse lúdico também é usado pedagogicamente para ensinar
ao passo que é usado pedagogicamente para esconder. E eu não sei se você já pensou nessa perspectiva, mas Jesus usava as parábolas nessas duas perspectivas. Ele usava as parábolas para ensinar, trazendo aquela referência daquele mundo, né? Usando a referência do peixe, usando a referência da árvore, usando a referência da semente, da terra, da planta, da fruta, do fruto. Mas por vezes também a parábola era um instrumento para esconder. Alguns ensinos de Jesus, Jesus dizia que não era para todo mundo. Era para alguns. Eram para os mais chegados, era para os mais próximos. Então, não pense que Jesus pegou o evangelho e revelou igualmente a todos, não. Havia um quê de mistério no ensino de Jesus. E existia aspectos revelados à multidão e havia aspectos revelados só àqueles mais chegados, àqueles mais próximos, aqueles ali da relação do tete a tete. E nessa parábola existe essa questão, porque Jesus conta a história e os discípulos perguntam: por que você fala para o povo por parábolas? Por que, Jesus, você escolhe esse método de ensino? Por que a sua pregação é assim, com essas histórias? Haviam muitos mestres, haviam muitos pregadores, muitos rabis, ou rabinos, como a gente usa hoje em português. Cada um tinha seu estilo, cada um tinha o seu jeito. Alguns bem famosos até. Jesus, ao passo que era um deles, no sentido de que estava sendo reconhecido como um mestre, era muito diferente de todos os outros. E o ensino dele era muito diferente. Então os discípulos se aproximam e falam: por que você fala por parábolas? Ele diz: a vocês foi dado o conhecimento do mistério do reino, mas a eles não, a multidão não. Interessante. Jesus fala para os discípulos: os mistérios do reino são para vocês. Perceba que a parábola que Jesus conta é para a multidão, até o versículo 9. Do versículo 10 em diante, a conversa ela é mais íntima com os discípulos, com os mais chegados. Eu gosto de um salmo que diz que o conhecimento do Senhor é para aqueles que o buscam. Numa outra tradução diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Então Deus nem sempre está no lugar mais óbvio. E a revelação de Deus, ela perpassa modos diferentes para cada um de nós. E sim, depende da nossa busca, em muitos aspectos. Sim, estar na superfície da relação com Deus e estar na profundidade da relação com Deus depende de busca, depende de dedicação, depende de proximidade, depende de conexão. Nós estamos no mundo da superficialidade, onde sabemos muita coisa, mas alguém já disse que nós temos um mar de conhecimento com 1 centímetro de profundidade. E sabe qual é a coisa mais vexatória que eu acho nessa área? É a pessoa que não sabe nada achar que sabe tudo. É a pessoa que leu uma frase na rede social sobre medicina, Rosinha, e chega para você e quer te dar aula de pediatria. É a pessoa que leu um versículo numa caixinha de promessa e chega em mim e quer me dar uma aula de teologia. É a pessoa que viu um vídeo de um influenciador sobre comida e quer dar uma aula para a Kátia de nutrição. É ridículo isso. E é uma coisa do nosso tempo.
As pessoas não se tocam do conhecimento que elas têm ou da falta de conhecimento que elas têm. E elas acham que aquela informação de um vídeo do Google, aquela informação de um Reels do Instagram de 1 minuto, aquela informação ali de uma frase da internet que não se sabe a fonte, a referência, nem nada, basta e chancela para elas um vasto conhecimento. Tolice. O mais sábio é a humildade. O mais sábio é reconhecer o próprio limite e saber, olha, isso aqui eu estudei profundamente, eu sei a respeito disso. Essas outras coisas eu sei no âmbito geral. Eu estudei profundamente teologia. Eu me dediquei 4 anos de uma faculdade, mas meu tempo de ministério, minha jornada de leitura tem muito a ver com isso. Agora, o quanto eu sei de outras áreas? Pouco. No geral, um conhecimento assim, mais ou menos, que a gente pode adquirir aí, meio superficialmente mesmo. É o meu limite. E é sábio você reconhecer o seu limite. Você saber e ter domínio dos conhecimentos profundos nos quais você pôde investir o tempo e dedicação e saber que em outras áreas você sabe um pouco ali, se vira, busca certas informações dentro de um certo limite. E a respeito de Deus, também vai por aí. Também vai por aí no sentido de que nós recebemos um conhecimento geral, nós recebemos um conhecimento a partir das pregações que nós ouvimos, das aulas de escola bíblica que nós assistimos, da nossa vivência, e nós podemos ir mais fundo se houver mais empenho. Nós podemos ir mais fundo se houver mais dedicação. Nós podemos ir mais fundo se a gente buscar mais essa conexão. Senão nós temos que reconhecer o nosso lugar raso a respeito das coisas. E Jesus falou assim, o que eu estou ensinando, eu não estou ensinando para a multidão saber. Eu estou ensinando mais profundamente para vocês saberem. E ele diz, a vocês foi dado então esse conhecimento. E vocês estão recebendo uma grande quantidade de revelação. E vocês estão recebendo mais e mais porque vocês estão perto de mim. Agora, tem outros que vendo não terão a visão. E que ouvindo não terão o entendimento. Para eles está se cumprindo o que o profeta Isaías disse, que ainda que eles estejam ouvindo, nunca entenderão, e ainda que eles estejam vendo, jamais perceberão. O coração dessas pessoas se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Eles não têm o entendimento, eles não têm a compreensão, a dimensão de quem era Jesus e da preciosidade do ensino de Jesus. A profundidade, a riqueza daquilo. E quando Jesus foi questionado a respeito por que Jesus não se revelava assim no último grau e para todo mundo, sabe o que Jesus disse? Eu não vou dar pérolas aos porcos. Eu não vou entregar algo precioso para quem não vai saber dar valor a esse precioso. É um princípio importante para a nossa vida. Você só entrega algo precioso a quem pode e sabe dar valor a esse tesouro. É por isso que a Bíblia fala tanto para a gente guardar nosso coração. É por isso que a Bíblia cuida tanto da nossa sexualidade. É por isso que a Bíblia recomenda
tantos cuidados com certas coisas. Por quê? Porque a Bíblia lida com essas coisas como preciosas, que você entrega a quem sabe cuidar. Se não é pérolas aos porcos, se não é algo precioso jogado na lata do lixo. E Jesus fala isso. E a gente então precisa aprender a ter a dimensão diante do que estamos e de onde estamos. Diante de quem estamos, onde nós estamos. Você está diante de um comercial de TV? Então beleza, aquilo não vale a sua atenção, aquilo não necessariamente te interessa. Você passa direto, você conversa, você olha a rede social, você vai para outros cantos. Aquilo não é importante. Agora, quando a gente está diante de algo importante, quando a gente está diante de alguém importante, quando a gente está numa dimensão preciosa da vida, a gente fala, não, para tudo. Deixa eu focar aqui. Deixa eu prestar atenção aqui. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui, porque o que está acontecendo aqui é muito especial. O que está acontecendo aqui é muito precioso. O que está acontecendo aqui pode transformar a minha vida para sempre. É uma dimensão especial que a gente entra. Quando a gente vive uma experiência espiritual, a gente precisa ter consciência dessa dimensão. Isso aqui é muito grande. E eu preciso estar atento a isso que está acontecendo, para eu saber cuidar e processar tudo isso. E mesmo quando é algo humano, pode ter uma dimensão profunda e preciosa, né? Talvez a minha maior dimensão de preciosidade, de profundidade, ou uma das maiores, foi quando meu filho nasceu. Eu cortei o cordão e segurei e peguei ele no colo e ele segurou o meu dedinho. Aquilo é muito precioso, é um momento muito especial. Não dá para pensar outra coisa, não dá para se preocupar com outra coisa, não dá para imaginar outra coisa que não aquilo, aquele momento que muda a nossa vida para todo sempre. Para o bem, às vezes um pouco para o mal, que algumas noites mal dormidas virão pela frente depois disso. Mas muda tudo, muda tudo. E Jesus está falando que há pessoas que vai ouvir e não vai entender. Há pessoas que não vão ter a dimensão, a profundidade, não vão saber tudo o que está por trás. E é triste isso. Quando a pessoa é muito imatura, é isso que acontece, não é? E aí volto para as crianças. A gente faz certos sacrifícios pelos nossos filhos que eles não têm ideia, né? Eles não sabem, eles não têm a dimensão do que é o nosso sim ou o nosso não, os nossos cuidados, todos os nossos planos e ideias a fim de cuidar, proteger, pensar no melhor. Eles não têm a dimensão, porque eles não têm maturidade de entender essa dimensão. A nossa expectativa é que um dia eles entendam todo o nosso sacrifício de hoje. E diante de Deus, a gente também, por vezes, não tem a dimensão do sacrifício da cruz. Não tem a dimensão da graça, não tem a dimensão do amor, não tem a dimensão do cuidado de Deus. E é sábio que a gente busque ter, ou busque ter uma noção, ou busque compreender, ou busque saber um pouco mais de algo tão grande que talvez a gente nunca vai alcançar plenamente, mas que a gente pode saber um pouco, entender um pouco, compreender um pouco essa dimensão e essa profundidade. Muito embora Jesus está dizendo, tem gente que nunca vai entender mesmo. Infelizmente.
Tem gente que nunca vai saber mesmo. Infelizmente. Tem gente que nunca vai alcançar essa dimensão. Mas Jesus fala, vocês são felizes. Porque houve muitos profetas que quiseram estar no lugar de vocês. Muitas pessoas justas queriam ouvir o que vocês estão ouvindo, ver o que vocês estão vendo, mas não conseguiram. O grande Abraão não conheceu Jesus. O grande Moisés não conheceu Jesus. O grande rei Davi não conheceu Jesus. Eles estavam em outro tempo e outra época. O grande Isaías, que profetizou tanto a respeito do Messias que viria, não conheceu de fato o Messias, porque eles morreram antes. Eles estão anteriores a Jesus. Então há uma dimensão de revelação que esses grandes não tiveram e que nós temos. Que nós não temos o Jesus encarnado, como os discípulos daquele momento tinham. Mas nós temos os registros, nós temos o texto, nós temos as histórias, nós temos tudo essas informações que os antepassados não tinham. Então a gente precisa agradecer a Deus, porque é uma dimensão de revelação que nós estamos tendo que pessoas muito importantes na história não tiveram, porque simplesmente não tiveram acesso. Na teologia a gente fala que a revelação de Deus ela é progressiva. Então a revelação de Deus no Gênesis é muito menor do que a revelação de Deus quando chega em Apocalipse. Porque muita coisa foi acontecendo nessa história. E essa história da Bíblia foi trazendo para nós as revelações de Deus. E o fato da gente ter a Bíblia, porque a Bíblia não existe desde sempre, houve um momento histórico em que ela foi escrita, e o fato da gente ter a Bíblia no idioma que a gente pode ler, porque por muitos anos a Bíblia só existiu naquele idioma original em que foi escrito. O hebraico no Antigo Testamento, depois o grego no Novo Testamento, no mundo de maioria analfabeto, que também não tinham acesso à compreensão. E nós temos, então nós recebemos mais revelação de Deus nesse aspecto. Porque nós temos mais acesso a essa informação. Nós temos mais acesso a essa organização. A Bíblia nem sempre foi organizada como ela está nos 66 livros. Eram livros espaçados e depois foram juntados, organizados, formando a Escritura Sagrada. E nós temos isso na mão, no celular, no tablet, no computador, a nosso dispor. Mas Jesus fala, para alguns isso é só pérolas aos porcos. Mas para vocês precisam valorizar, porque é especial. E aí ele entra agora na explicação, dizendo, olha, há pessoas que recebem a palavra e ela fica pouco tempo ali. Por quê? Porque ela não tem raiz, ela sofre alguma tribulação, alguma perseguição, alguma coisa, e ela abandona a palavra, ela não deixa a palavra criar raízes nela. Há pessoas assim, ouve, mas aquilo não desce para o coração. Aquilo não ganha densidade e profundidade necessárias para que haja transformação. É assim. Não é assim, às vezes? A pessoa ouve hoje, ouve amanhã, ouve depois de amanhã, ouve de novo, ouve de novo, ouve de novo, de novo. Mas parece que não vai. Porque não cria raiz. Porque é uma semente que cai ali no meio do caminho. Daqui a pouco vem as aves e comem. E se foi. Daqui a pouco as pedras que estão ali não deixam que essas raízes cresçam e adquiram da profundidade da terra os nutrientes e os líquidos e tudo que é necessário para crescer. E aí
não dá certo, não gera resultado. Sim, para a gente dar fruto, a gente precisa criar raiz. A gente precisa ter profundidade. E isso vai ser sempre uma contracultura no mundo de superficialidades. No mundo de pessoas superficiais, no mundo de informações superficiais, no mundo de conhecimentos superficiais, no mundo de informações superficiais. É um mundo também de espiritualidades superficiais. É um mundo também de relacionamento com Deus superficial. É um mundo também de amizades superficiais. É um mundo de relações superficiais. Às vezes as pessoas moram na mesma casa e as relações são superficiais. Porque não se fala, não se aprofunda, não se abre, não se mostra as raízes. Fica tudo na superfície. É triste, porque é uma dimensão muito rasa da vida, essa superficialidade. A superficialidade, ela é natural com quem eu encontro na rua. Eu falo, bom dia, bom dia. Isso é um gesto de educação superficial. Ok. Agora, com quem eu tenho relação, eu quero ir mais fundo. Que ela vá mais fundo em mim e que eu vou mais fundo nela. Mas isso precisa de deixar alcançar essa profundidade, né? De lado a lado, nessa via de mão dupla. E às vezes as pessoas se fecham mesmo. E Jesus diz, olha, também tem essa semente que cai no meio dos espinhos, que é o caso daquele que ouve a palavra, mas ele tem tantas outras preocupações que essa palavra se sufoca e também não dá resultado. A palavra cai, mas ela cai no meio de um monte de erva daninha. Ela cai no meio de um monte de mato. Ela cai no meio de um monte de lugar que vai disputar os nutrientes do solo com ela. E vai sufocar. Sim. Às vezes é assim que acontece na nossa vida, né? A gente recebe a palavra de Deus, mas a gente também tem tantas outras palavras na nossa mente que sufoca aquilo que a gente ouviu. Às vezes a gente tem tantos outros conhecimentos necessários que sufoca aquilo que a gente ouviu. Às vezes a gente está com tanta preocupação com outras coisas que sufoca aquilo que a gente aprendeu. E aí no final do dia a gente não aprendeu nada. Um dos meus mestres espirituais, que aliás está muito doente, com um Parkinson, o Osmar Ludovico. A gente precisa orar por ele. Ele dizia que de que adianta participar de um congresso e ouvir 10 mensagens e na hora seguinte não se lembrar de nenhuma. E de que adianta ouvir tantas pregações e não colocar nenhuma em prática? E de que adianta ler a Bíblia inteira e orgulhar-se de dizer assim, eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e não viver nenhum desses versículos? E esse mestre Osmar, ele dizia que às vezes ele insistia em ficar com um versículo no dia. E às vezes com um versículo durante a semana. Para praticar, viver. Para depois ir para o outro. Tem um mestre espiritual chamado Antão. É um dos pais do deserto. Eu já contei essa história. E tem essa história famosa que chega um discípulo e fala, eu vim atrás do Senhor aqui no deserto, porque eu vim estudar a palavra com o Senhor, eu quero aprender. E o mestre fala, então tá bom, me dê a sua Bíblia. E aí o discípulo dá a Bíblia. E aí o mestre abre a Bíblia
na primeira página, na verdade, arranca a página e devolve a página ao discípulo. O discípulo se escandaliza, fica horrorizado. Como assim? Eu vim aprender a Bíblia com alguém que rasga a Bíblia? Com alguém que arranca a página? Para nós é um sacrilégio, né? Eu não sei você, mas eu nunca arranquei uma página da Bíblia. E talvez acho que ficaria horrorizado se visse alguém arrancar. Mas esse mestre disse assim: o meu método é que você leve essa página, você leia essa página e você viva essa página. Quando você conseguir isso, você vem, eu te dou a segunda página. E a gente vai fazer isso com a Bíblia inteira. Página por página. A gente vai mais fundo. A gente vai mais profundo nisso. É um contrassenso do nosso mundo, né? Que quer mais informação. Que nos enche, que a gente entra na rede social e a gente recebe informações como quem está num tiroteio com balas de todos os lados. Muita informação, muitas ideias, muitas descobertas. Muita gente dizendo, nossa, eu vou dizer uma coisa que ninguém quer que você saiba. Eu vou te dizer aqui uma coisa que ninguém sabe, só eu sei, e eu vou dizer para você, ó, como eu sou legal. Mas depois você compra o meu curso. E tal. É sempre isso, né? E então, irmãos, as coisas importantes e boas da vida, elas são profundas. As relações boas e transformadoras serão as profundas. O conhecimento bom e transformador é o profundo. A espiritualidade verdadeira e transformadora é a profunda. Não é a superficial. Não é aquele que tagarela superficialmente. É aquele que vai mais profundo. É aquele que vai mais fundo onde precisamos ir. E vai ser nesse fundo que estarão os tesouros. Os antigos diziam que quem queria água limpa tinha que pegar lá no fundo. A água superficial sujava no poço. Tem que ir mais fundo. As coisas boas a gente tem que ir mais fundo. As coisas preciosas a gente tem que ir mais fundo para alcançar. E Jesus diz, tem gente que é assim, que se sufoca nesse mar de informações. E aí ele diz, mas por fim a semente cai numa terra boa. Aí quando cai nessa terra boa, no coração daquele que ouve, daquele que entende, daquele que coloca em prática, aí sim se produz a 100, a 60, a 30. Aí sim dá resultado. Aí sim abençoa. Aí sim é transformador. Aí sim dá fruto para a eternidade. Eu quero que o nosso coração se torne uma terra boa. Para que a semente da palavra de Deus frutifique, ganhe espaço, ganhe densidade, ganhe alimentação adequada para crescer, para frutificar. Para dar bons resultados, você precisa dar o espaço adequado para isso. Você precisa dar o tempo adequado para isso. Para crescer, para dar fruto. As coisas automáticas não costumam ser tão boas assim. A comida que se faz rapidinho ali não costuma ser tão boa como aquela que se faz com mais tempo, com mais dedicação, que dá mais trabalho mesmo. Porque aquilo que é mais importante dá mais trabalho.
Porque aquilo que é mais transformador dá mais trabalho, porque tem que cavar mais fundo. Não é assim? Não é assim quando a gente estuda, que a gente tem que ir mais fundo para sair do óbvio. Não é assim nos nossos relacionamentos, que a gente tem que ir mais fundo para conhecer melhor a pessoa. Não é assim na terapia, que a gente precisa ir mais fundo até para conhecer a si mesmo. E é assim com Deus, a gente precisa ir mais fundo para conhecê-lo, para experimentá-lo, para vivenciá-lo. A gente precisa ir mais fundo. Entrar em dimensões e acessar lugares que ainda não acessamos. Nessa profundidade. Para daí sim gerar fruto. Para daí sim ter uma vida de fato transformada por Deus. E gerar o resultado e abençoar a vida de outros. Porque o que Jesus queria com esses discípulos mais chegados não era só criar uma panelinha dos mais chegados, mas era que esses mais chegados recebessem mais e pudessem dar mais frutos depois. E pudessem gerar mais resultados depois. E pudesse abençoar mais pessoas depois da partida dele. Essa era a intenção. E eu queria convidar você a ficar de pé e a gente fazer um exercício de oração uns pelos outros. Eu queria que você se conectasse com alguém aí para a gente orar. Duplas ou no máximo trios. Para a gente orar. Eu quero que também você observe para não ficar ninguém sozinho. Porque se a gente está junto, é porque a gente precisa um do outro. Se a gente está aqui, é que a gente precisa dessa conexão um com o outro. Então se junta aí. Duplas, trios. Vamos orar juntos. E vamos pedir a Deus que o nosso coração seja uma terra boa. Que a semente do Senhor na nossa vida tenha espaço de crescimento, de profundidade. Que a palavra de Deus em nós tenha raízes profundas, fortes, vigorosas, para dar esse fruto para a eternidade, para dar esse resultado abençoador. Que a gente não seja superficial na vida, e especialmente com relação a Deus. Para algumas coisas a gente tem que ser superficial mesmo, porque não dá para ser profundo em tudo. Algumas coisas a gente tem só que passar batido. Mas aquilo que é importante a gente tem que ir fundo. E especialmente na nossa conexão com o Senhor. Especialmente na nossa espiritualidade. Então vai orando, vai intercedendo. Vai pedindo que Deus cuide do coração aí do seu par de oração nesse momento. Que a vida dele, que a vida dela seja uma terra boa. Uma terra bem adubada, uma terra bem arejada. Uma terra bem molhadinha. Para que a semente da palavra do Senhor tenha espaço e profundidade. Que a palavra que caia no nosso coração seja transformadora. Que as pérolas do Senhor na nossa vida sejam valorizadas como preciosidade que de fato são. É isso, Senhor. Senhor Deus, dá-nos um coração abençoado, uma boa terra.
Senhor, nos dá olhos para ver, olhos de sabedoria, olhos de profundidade espiritual, olhos de águia para ver ao longe. Nos dá visão, Senhor, nos dá visão para a nossa vida espiritual, para a nossa vida familiar, para a nossa vida enquanto igreja. Senhor, também nos dá ouvidos para ouvir, mas para entender, compreensão, entendimento, sabedoria para processar o que o Senhor está falando com a gente, o que a gente está ouvindo. Nos ajude, Senhor, a selecionar as coisas que ouvimos e vemos, para que a gente ouça e seja alimentado por coisas boas, e que a gente saiba lançar fora aquilo que também não presta, aquilo que é má influência para os nossos olhos, má influência para os nossos ouvidos, para o nosso corpo, para o nosso coração. Nos ensine a lançar fora. Senhor, em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, confiantes no Senhor, no teu amor, no teu cuidado e na tua semeadura na nossa vida. Não desista de semear na nossa vida, Senhor. Continue semeando, porque daremos fruto para a tua glória, no nome de Jesus. Declare isso para a pessoa que está com você. Diga que ela dará frutos, para a glória de Deus. Que a semente do Senhor na vida dela vai dar frutos para a glória do Senhor. Amém. Amém.